Boa tarde a todos, meu nome é Ricardo Rodrigues e hoje eu vim apresentar um estudo que foi recentemente publicado na revista Developmental Medicine and Child Neurology, foi publicado em inglês e português, que é o estudo intitulado Intervenção de esportes modificados para melhorar metas de participação e competências de atividade em crianças deambuladoras com paralisia cerebral, um ensaio clínico randomizado. Eu vim aqui representar esse grupo de pesquisadores, os quais eu estou citando aqui nesse slide. A gente sabe hoje que apenas 14% das crianças brasileiras com deficiência, principalmente aquelas com paralisia cerebral, participam de atividades físicas. E a participação em atividades físicas é uma das principais prioridades aí a respeito da funcionalidade de famílias de crianças com paralisia cerebral, especialmente aquelas crianças classificadas nos níveis de MFCS 1 e 2, que são aquelas que são capazes de deambular sem o uso de dispositivos de auxílio. Então, as intervenções de esportes modificados, elas têm como objetivo endereçar justamente esse problema, que é melhorar a participação em atividades físicas de crianças com deficiência. E dentro dessa modalidade de intervenção, a gente tem diferentes programas como o Sports Stars. O Sports Stars é uma intervenção de esportes modificados que foi desenvolvido na Austrália e que foi adaptado para o nosso contexto brasileiro, que dá ênfase aos domínios da alfabetização física, que são os domínios que a criança precisa ter para participar de atividades físicas continuamente. Nessa intervenção, a gente realiza o treino de habilidades motoras, as habilidades de locomoção e de controle de objetos, e depois a gente faz a introdução a diferentes esportes que são culturalmente relevantes, aqui no nosso caso no Brasil, o futebol, o handebol, o basquete e o atletismo. Então as crianças elas treinam as habilidades motoras e logo em seguida elas participam de atividades onde elas vão usar essas habilidades que elas treinaram num contexto mais próximo aí das práticas de vida real, que é o contexto da prática de atividade física. Então, os objetivos desse estudo foi avaliar a efetividade do Sports Stars Brasil, comparando com o tratamento fisioterapêutico habitual, que é individual, em crianças com paralisia cerebral. A gente queria comparar e avaliar as metas de participação em atividades físicas de lazer, o desempenho e a capacidade motora, as funções corporais, a agilidade, a potência muscular e o equilíbrio, os níveis de atividade física, a alfabetização física e a participação geral dessas crianças na escola e na comunidade. Para isso, a gente fez um ensaio clínico controlado e aleatorizado, incluindo 38 crianças com paralisia cerebral de 6 a 12 anos de idade, realizando a randomização e o cegamento, incluindo essas crianças em dois grupos, que era o grupo Sports Brasil e o grupo Atendimento Fisioterapêutico Individual habitual dessas crianças. A alocação ela foi secreta e os avaliadores eles eram cegados quanto à alocação dos grupos. A coleta de dados aconteceu na linha de base, após a intervenção, depois de 8 semanas, e num acompanhamento, num follow-up de 12 semanas após a intervenção. O Grupo Esportes Stars Brasil realizou uma intervenção de esportes modificados, que foi uma intervenção em grupo, que aconteceu de 6 a 8 participantes, como eu estou mostrando aqui nessa figurinha. Essa intervenção ela foi liderada por um fisioterapeuta, juntamente aí com profissionais de educação física e estudantes acadêmicos dos dois cursos. Essa intervenção ela consiste num período de aquecimento, ela se inicia com um período de aquecimento, seguido pelo treinamento das habilidades de locomoção e de controle de objetos, e logo em seguida a gente faz a introdução ao esporte por meio de um jogo modificado. No caso do nosso contexto brasileiro, a gente realizava essa atividade pensando no futebol, no handebol, no basquete e no atletismo, seguida aí por um período de resfriamento para finalizar a intervenção. É uma intervenção de baixa dosagem, onde a gente realizava uma intervenção de 8 sessões de 1 hora cada, realizando as sessões uma vez por semana. Como medidas de desfecho, nós utilizamos para avaliar as metas de participação em atividades físicas a COPM, e esse mesmo instrumento foi utilizado para avaliar o desempenho dessas crianças em habilidades motoras. Para avaliação da capacidade dessas crianças nas habilidades motoras, nós utilizamos o teste Challenge e o teste TGMD2. A agilidade, a potência muscular e o equilíbrio foram avaliados pelo Muscle Power Sprint Test, o teste de corrida de 10x5 e o Mini Best Test. Para avaliar os níveis de atividade física, nós utilizamos os acelerômetros e para avaliar a alfabetização física, nós utilizamos o questionário PLP-Quest do português, que é PAF, que é o questionário Perfil de Alfabetização Física. Além disso, para avaliar a participação na escola e na comunidade, nós utilizamos o questionário PNCY.
Nós avaliamos mudanças pós-intervenção e as diferenças entre o grupo Esporte Stars Brasil e o grupo Fisioterapia Individual, utilizando como métodos estatísticos os modelos lineares mistos, considerando a análise por intenção de tratar. Então, trazendo um pouco sobre os resultados desse estudo, que comparou o Esporte Stars Brasil com a fisioterapia habitual individual, nós vimos que após o Esporte Stars, as crianças que estiveram nesse grupo tiveram melhores resultados nas médias de participação em atividades físicas após a intervenção, e isso se manteve durante o follow-up de 12 semanas. Esse grupo também teve melhores resultados do desempenho em habilidades motoras grossas após a intervenção e também foi mantido durante as 12 semanas de acompanhamento de follow-up. E resultados semelhantes com a fisioterapia individual na capacidade motora e também na alfabetização física. E nós não encontramos diferenças nos demais desfechos, na participação na escola e na comunidade, nos níveis de atividade física e nas funções corporais. Concluindo, o Esporte Stars Brasil ele foi efetivo para alcançar metas de participação em atividades físicas de lazer em crianças deambulantes com paralisia cerebral. Essa intervenção ela foi capaz de melhorar o desempenho motor dessas crianças e trouxe resultados comparáveis com a fisioterapia individual em termos da capacidade motora delas. Nós não observamos diferenças nos níveis de atividade física, nas funções corporais e na participação geral na escola e na comunidade após o Esporte Stars Brasil, e a gente atribui esses resultados ao fato de ser uma intervenção de baixa dosagem. Então, para ter resultados positivos nas funções corporais, provavelmente a gente precisaria de mais tempo de intervenção. Então, a gente conclui que essa intervenção de esportes modificados é uma intervenção que é efetiva e de baixo custo, que tem um potencial muito grande de ser implementada na nossa prática clínica, especialmente em cenários como o nosso aqui no Brasil, de países de baixa e de média renda, onde a gente precisa de intervenções de baixo custo. O estudo encontra-se disponível na DMCN em inglês e em português, a tradução oficial. Espero que todos gostem e estou disponível aí para tirar dúvidas sobre o estudo e também sobre o programa Esporte Stars Brasil. Muito obrigado.